Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal Atos do Luiz. Hoje o nosso estudo será sobre 4 coisas que Deus quer que eu saiba. Depois eu quero que você deixe aqui nos comentários quantas dessas 4 coisas você já sabia, tá bom? A primeira coisa que Deus quer que nós saibamos é que nós somos salvos. Mas espera aí, cuidado, não significa que todo mundo está salvo, tá? Mesmo que Jesus tenha morrido por todo mundo, ele morreu por toda a humanidade. Nem toda a humanidade está salva. Aqui no versículo que nós temos fala que quem crê no Filho tem a vida eterna. Então aqui tem uma dica para nós, que nós precisamos acreditar em Jesus, nós precisamos crer nele. E se nós cremos nele, então nós temos a vida eterna. E aí eu sou salvo por Jesus. Aleluia! Lembra que um dia Pedro estava andando sobre as águas, lá para ir de encontro a Jesus. Mas no meio do caminho Pedro olhou para as ondas, olhou para os ventos, e aí ele teve uma dúvida, e essa dúvida fez com que ele começasse a afundar. E aí ele fala uma das frases que representa uma oração, né? Que é a oração que todo pecador arrependido deveria fazer. Ele estende a mão e ele diz assim: Senhor, salva-me. E aí Jesus prontamente estende a mão e puxa ele, salvando ele. Essa é a salvação que Jesus faz por nós. Quando nós reconhecemos que não conseguimos salvar a nós mesmos e que dependemos dele, reconhecemos que nós somos incapazes e vemos em Jesus o único que é capaz de nos salvar. Quando nós reconhecemos isso, Jesus estende a mão e nos salva. E aí, por acreditar nele, por crer nele, é que eu sou salvo. A segunda coisa que Deus quer que eu saiba é que eu posso vencer as tentações. E o versículo diz assim, que não sobreveio tentação a vocês que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então olha só que tremendo, né? Nós, aqui na vida, aqui na Terra, nós somos tentados, nós somos provados. Mas aqui diz que nós não vamos receber uma tentação que seja maior do que as nossas forças. Junto com a tentação, Deus vai prover um livramento. Alguém aqui poderia usar, né, que eu fui tentado para pecar e aí por isso que eu pequei. Mas nesse versículo nós vemos que junto com a tentação, junto com a provação, Deus nos providencia um livramento. Se nós pecamos, é porque nós decidimos pecar. Não é porque Deus não nos ajudou. Ele nos dá tudo o que é necessário para que eu fuja do pecado. Lembram do Jó, da história do Jó? A Bíblia fala que o Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, quando Jó identificava alguma coisa que era má, ele saía longe, ele não passava perto dela. Assim deve ser a nossa conduta. Se nós vemos algo que é mal, nós devemos nos desviar desse mal, passar longe dele, porque Deus nos dá força para fazer isso. Analisando esse versículo que nós estamos vendo agora, dessa parte da tentação, né, que fala que não veio uma tentação que ela não fosse comum aos homens, né? Significa que todos os homens eles são tentados. Todos, não importa se eles são de Jesus ou não, todos eles passam por tentação. A diferença para nós que acreditamos em Jesus é que o Senhor nos dá o livramento. Ele nos ajuda naquilo que para nós é tão difícil, naquilo que para nós, sem Ele, nós não teríamos força. Então Jesus nos ajuda a vencer a tentação. Nós podemos acreditar em tudo isso por causa desse primeiro ponto aqui, porque Deus é fiel. Ele sempre faz aquilo que Ele disse que vai fazer. Então, se Ele me disse que Ele vai me ajudar nas minhas tentações, nas minhas tribulações, é porque Ele realmente vai me ajudar. Deus é tão fiel que Ele não vai permitir que nós sejamos tentados além daquilo que a gente pode suportar. Então Deus sabe o meu controle, Ele sabe os meus limites. E Ele vai limitar a tentação até os meus limites. Ele não vai ultrapassar aquilo que eu não consigo suportar. Ele vai manter ela e vai me ajudar em toda e qualquer tentação ou situação terrível na qual a minha fé é provada. A última parte do versículo fala que Deus vai nos providenciar um escape, né? Significa que sempre nós teremos uma rota de fuga
quando nós estivermos no meio de uma tentação. Nós sempre temos um caminho alternativo para fugir do pecado. Pensando agora na Bíblia, nós temos o exemplo de José. José ele foi tentado pela mulher do Potifar, mas ele não cedeu à tentação e literalmente saiu correndo, deixando até a capa para trás. Ele não se importou de que ela ficasse lá chamando por ele, gritando, mas ele fugiu da tentação. Ele pagou um alto preço até de ser preso por causa disso. Mas tudo isso estava dentro do propósito de Deus. Tudo isso convergiu para que depois José fosse sentar lá no trono. Ele ficou como o segundo mais importante sobre o Egito. Tudo isso por quê? Porque ele fugiu da tentação. Ele obedeceu à vontade de Deus e cumpriu todo o seu propósito. Bom, mas você pode pensar assim, ok, eu fui salvo por Jesus, eu fui perdoado dos meus pecados. E agora Jesus me dá força para resistir à tentação. Mas e se eu pecar de novo? O que vai acontecer comigo? E aí vem o nosso terceiro ponto, que Deus quer que a gente saiba que Ele vai nos perdoar caso a gente peque de novo. E aqui o nosso versículo diz assim, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Significa então que eu posso agora continuar pecando, que Ele sempre vai me perdoar? Não. Eu não devo brincar com Deus. Então, Ele sabe que eu venho de uma natureza pecaminosa e que pode acontecer pecados, erros na minha vida. Mas Ele não quer que eu permaneça no pecado. Então, eu pequei mentindo. Aí eu conheci Jesus, me arrependi de toda a mentira que eu tinha. Ok. Passou um tempo, eu já sou convertido, já ando com Jesus, e aí eu pequei na mentira de novo. Eu vou lá, eu me arrependo, eu peço perdão, se eu mentir para alguém, eu vou e conto a verdade, eu restituo aquilo ali, eu peço para os irmãos orarem por mim, para que a mentira pare de acontecer na minha vida, para que eu não minta mais. Se acontecer de novo, eu vou passar pelo mesmo processo de arrependimento, pedir perdão, confessar o meu pecado. Eu vou fazer todas essas etapas, toda vez que eu pecar. Por que eu tenho que fazer tudo isso? Para que eu pare de pecar e para que eu seja curado. A Bíblia fala que se eu confessar os meus pecados, se eu pedir perdão, eu vou ser perdoado por Deus. E se eu confessar aos meus irmãos, eles vão orar por mim para que eu seja curado daquilo ali, para que eu não minta mais. Então o objetivo de Deus é que eu pare com a mentira. Ele me perdoa, Se eu confessar os meus pecados, Ele me perdoa. Mas eu não posso continuar caindo e caindo e caindo sempre nos mesmos pecados, vivendo uma vida sem temor a Deus. O temor é levar Deus a sério, e eu preciso levar o meu Deus a sério. Eu preciso acreditar de todo o coração que Ele me perdoa, mas eu preciso acreditar também que Ele pode me condenar caso eu não mude de vida, caso eu não mude de atitude. Lembra que eu falei que Ele nos dá tudo o que é necessário para fugir do pecado? Ok, eu tenho tudo o que preciso ali. Pequei. E aí eu tenho um perdão dele de novo. E de novo, numa próxima tentação, eu vou ter tudo o que eu preciso para resistir. Mas se eu continuo pecando, se eu continuo decidindo fazer a minha vontade, é porque, na verdade, eu não amo a Deus. Então eu preciso me arrepender dessa vida de não amar a Deus, de querer viver independente, fazendo sempre a minha vontade. Eu preciso abandonar tudo isso para daí sim ter uma vida com Jesus. O quarto ponto muito importante, que Deus quer que eu saiba que Ele ouve as minhas orações. Toda vez que eu oro, Deus está ouvindo, Deus está prestando atenção. E aqui no nosso versículo diz assim, que Jesus disse, eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Você já viu que geralmente os crentes, aqueles que acreditam em Jesus, eles oram em nome de Jesus. Por quê? Por causa desse versículo aqui, que diz que o Pai vai dar tudo que nós pedirmos no nome de Jesus. Então significa que eu posso pedir uma Ferrari? Eu posso pedir uma casa maior? Eu posso pedir muito dinheiro? Posso pedir todas essas coisas. Mas Deus vai me dar essas coisas se forem do agrado dEle, se forem da vontade dEle, se forem para o propósito dEle. Por isso eu preciso conhecer a vontade de Deus. Por isso eu preciso saber o que Ele quer para a minha vida, porque daí eu vou poder orar por coisas que Ele realmente quer que eu tenha. De repente Deus não quer que eu tenha uma Ferrari. Ele sabe que se eu tiver um carro da Citroën, já é suficiente, já é o que eu preciso. Então Ele vai me dar aquilo que eu preciso, não exatamente aquilo que eu quero, tá bom?
Se ele quiser, ele pode me dar uma Ferrari, mas essa Ferrari, ela precisa contribuir para a vontade dele na minha vida. Não pode ser só porque eu quero. Só porque, eu quero isso, eu quero aquilo, porque senão, a Bíblia diz, né, que os olhos dos homens, eles nunca se cansam, eles nunca se fartam. A gente tem um olhar que tudo que olha, a gente vai querer. Eu quero uma Ferrari, eu quero uma casa grande, eu quero uma casa com piscina, eu quero isso, eu quero aquilo, e a gente fica assim querendo cada vez mais coisas. Se não for da vontade de Deus, e se aquelas coisas me fizerem com que eu me afaste do caminho dele, ele não vai me dar. Por quê? Porque ele sabe que aquilo ali pode fazer mal e pode me tirar dos seus caminhos. É que nem quem tem filhos, né? Se a gente deixasse as crianças comerem o que quisessem, elas sempre iam comer doces. Sempre iam escolher doces. Eu quero doce, eu quero doce. Só que a gente sabe que doce em excesso faz mal à saúde. Então os pais, o que os pais fazem? Eles tentam balancear o alimento. Come hoje uma cenoura, um alfacezinho, uma batata, um arroz, um feijão. E aí de sobremesa, um docinho de vez em quando, né? Então os pais, eles sabem administrar isso. E se eles têm dúvidas, eles podem consultar especialistas, que são lá os nutricionistas, que vão ajudar eles a fazer um cardápio saudável para a família. A mesma coisa com a palavra de Deus e com as coisas que Deus nos dá. Então Deus sabe o que é bom para a minha vida. Ele sabe de todas as coisas. E eu posso orar para saber ou para tentar conhecer qual é a vontade de Deus. Eu posso orar, Senhor, qual carro tu queres que eu tenha? Tu queres que eu tenha um carro? Ou uma moto? Ou não tenha carro? Tudo isso depende de Deus. Tudo isso é da vontade de Deus que a gente saiba, que a gente descubra essas coisas. Porque aí eu vou andar sempre no centro da vontade de Deus. Ele que deve ser o nosso guia. E todas essas coisas eu posso colocar em oração. Né? Às vezes alguém pergunta assim, mas como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Através da oração. E como eu li aqui, ele ouve as nossas orações e ele responde elas. A resposta de Deus pode ser sim e pode ser não. Às vezes quando a gente recebe um não daquilo que a gente quer muito, a gente fica chateado, né? Mas quando a gente recebe um não de Deus, a gente precisa ficar alegre, porque Deus sabe de coisas que eu não sei. Ele sabe se aquilo ali vai me fazer mal, se aquilo ali é para eu receber agora ou daqui a alguns anos. Deus sabe. Então Deus sabe todas as coisas. Eu posso orar, descansar e confiar nele, porque ele conduz a minha vida com toda a graça. O nosso versículo de hoje é esse, que estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Vamos repetir de novo? Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Que nós possamos buscar cada vez mais conhecer qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, né? E que a cada dia a gente deixe Deus falar com a gente, Deus guiar a nossa vida, Deus nos conduzir no seu propósito eterno. Aleluia! Se você está gostando dessas histórias, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Ative o sininho para receber notificações de quando os próximos vídeos saírem. Toda vez nós vamos tentar aqui fazer vídeos de estudo, vídeos de curiosidades e vídeos de contação de histórias bíblicas. Então deixa o seu comentário aí, deixa a sua curtida e nos vemos no próximo vídeo.